Eu nasci em 45, no Brás. Então, eu brinco brasileira 2 vezes. Filha de italianos. A mama chegou a trabalhar em indústria têxtil, como era costume quando os imigrantes italianos vinham. E o papai era um grande cantor. Chegou a cantar até no municipal. Mas o nono dizia que filho nenhum podia ser um cantor se não tivesse um ofício. Aí o papai escolheu ser alfaiate. Durante algum tempo foi alfaiate, tentava cozinhar com tenor, mas ele gostou muito foi de ensinar os jovens a costurar. Então ele criou como uma escola para ensinar os jovens humildes a aprender a costurar. Esse era o meu pai, era filha única, me estimularam a estudar, né? Mas me estimularam também a valorizar todas as pessoas, porque eles eram pessoas muito amorosas, muito sensíveis, muito devotas ao ser humano. Não me lembro nunca de ter visto alguma ação preconceituosa do papai e da mama, por mais diferentes que fossem as pessoas. E com eles eu aprendi uma coisa muito linda. Eles viveram felizes 62 anos, por incrível que pareça. Mas com eles eu percebi por quê. Porque não só porque eles aceitavam as diferenças de um e outro, que eram completamente diferentes, papai e a mama, mas porque valorizavam as diferenças. Eu acho que isso eu carrego para a minha vida. Porque uma coisa é você aceitar, outra coisa é valorizar as diferenças. Então ele tinha orgulho de algumas coisas que a mama fazia, entendeu? E era orgulho também, diametralmente opostos. E um dia eu preciso falar uma coisa, acho que vai ficar meio feio, mas tenho um certo orgulho, porque tem um amigo meu aqui que fala assim que eu sou uma síntese dos dois. Eu digo, ai, mas será que eu cheguei a isso? Enfim, acho que um pouquinho por aí. Eles tiveram pouca escolaridade, um até o ginásio, outro só o primário, porque realmente como imigrantes tinham que trabalhar. Até o antigo ginásio eu estudei em colégio religioso, colégio de freiras. E depois, felizmente, o curso clássico, porque eu sou da época do curso clássico, que é clássico científico, né? Eu sou do clássico, aí Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Certa vez, eu estava com 15 anos por aí, e uma professora me chamou, mais umas 2, 3 colegas, dizendo se eu podia ajudar numa pesquisa. Eu falei, claro, prontamente, que eu achei tão lindo uma pesquisa, não sabia o que era, mas eu achei muito legal. E era assim, um grupo da USP de Letras estava estudando cartilhas, porque até então era hegemonicamente utilizada Caminho Suave, não sei se ouviram falar. Mas então queriam entender, fazer uma pesquisa para se elaborar material didático, e para isso precisaria conhecer o universo vocabular e conceitual de crianças de vários segmentos sociais. Eu não sei até hoje porque eu fui escolhida para entrevistar crianças. Bom, então consistia no seguinte, eu tinha 15 anos, então consistia no seguinte, crianças da mesma idade, e eu ser entrevistada no mesmo dia, mesma idade, analfabetas ainda, né? Entrando do primeiro ano, chamado primeiro ano primário, enfim, tinham todas as condições iguais, as condições objetivas, idade, escolaridade, etc. Só não tinha os segmentos de classe, eram distintos. No mesmo dia, eu fui então entrevistar inicialmente uma criança no Alto da Lapa. Era uma escola pública de elite. E uma das perguntas era se a criança sabia o que queria dizer surpresa. A palavra surpresa. Né? E essa criança me respondeu, eu perguntei, você sabe? E ele disse assim, claro, 7 anos, claro que eu sei. É quando, assim, claro, criança, é quando
meu pai vem com a minha mãe e vem com fulano me buscar de sexta-feira e a gente vai ou pra praia ou pra chácara. Ou seja, ele sabia o que era surpresa. Tinha o conceito de surpresa. No mesmo dia, eu tomei 3 ônibus, eu fui numa escola que ficava próxima à Dutra, tinha a indústria da Olivetti, assim, um barranco, uma escola que ficava no barranco, uma escola pública, com uma criança que igualmente 7 anos, igualmente iniciando a escola, igualmente não sabia ler e escrever, não é? E também a mesma pergunta. Aí essa criança já me fala, é claro. Eu digo assim, você sabe o que é surpresa? Então o que é surpresa? Surpresa, a única coisa similar foi o é quando. É quando eu fico no portão e o pai vem lá de baixo, me traz um saquinho de pão. Surpresa, para um era praia, era chácara, para outro era o pão. Eu lembro que isso me marcou absolutamente. Até hoje eu lembro. Aí eu dizia na época, eu dizia assim, será que os professores dão aula igualmente para eles? Será que tem uma diferença? Eu acho que todo mundo só sabe ou não sabe o que é surpresa. Porque os dois sabiam o que é surpresa. Mas será que é só esse aspecto cognitivo que se leva em conta no processo de ensino, né? Isso eu fui carregando comigo e também eu pensava, que engraçado, que condição de vida diferente. Vocês vão dizer, mas isso é óbvio. Não, naquela época não se pensava nisso, quando eu tinha 15 anos, né? Há 60 e tantos anos atrás, seria. E tinha, eu acho que isso deve ter me influenciado um pouco na escolha. Porque eu fui primeiro para filosofia, né, na universidade, mas o que me interessava no curso era educação. Aí eu fui para pedagogia. Aí fui na saúde pública, porque eu também tenho contato com isso. Veja bem, interessante, educação e saúde começam lá, eu acho, né? Enfim, e hoje eu divido as duas áreas, né? Participo das duas áreas, educação formal, aqui nessa escola, e saúde pública no Instituto de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da Administração Direta do Governo, que chama Instituto de Saúde, Instituto de Pesquisa. E eu trabalho a intersecção educação, comunicação e saúde. Trabalho um pouco nessa área, né? Bem, eu era muito despolitizada com meus 15 anos. Como eu falei, eu fiquei nessa escola religiosa, parece que não tinha nenhum mundo, entendeu? Fora. Era a formação que se tinha, né? Com os inúmeros retiros, né? Enfim. E não tinha visão nenhuma. Eu tinha um estranhamento muito grande dos meus professores do Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Eu os via ansiosos, eu via alguns parentes meus também ansiosos, né? E começava a falar que o clima do país eu não entendia direito, é verdade, sabe? Eu não tinha uma compreensão. E até que mais para frente, quando aí sim eu já estava no começo da universidade, os professores presos. Eram presos, os grandes professores nossos presos. O curso de filosofia eu quase não tive, porque a cada vez que, enfim, nós não tínhamos algumas disciplinas, né? Os nossos professores eram retirados da sala de aula, da universidade. Era isso, né? Era uma... Enfim, o clima de tristeza, de insatisfação. Eu lembro, certa vez, eu adorava a professora de latim. Ela chegou na classe chorando muito. Foi quando foi deflagrado o golpe mesmo, né, Fernanda? Ela chorava e ela era muito discreta. Naquela época os professores não se mostravam tanto, né, mas muito discreta. Mas daí eu vi também o professor de filosofia, José Eduardo Rodrigues Villa-Lobos, com um ar, sabe, de uma tristeza, de uma revolta. Aí eu fui entendendo, fui buscando para entender as reações emocionais, afetivas, assim, dos meus educadores, eram os meus professores, filhão. Mas eu lembro também os alunos mais velhos, o medo que pairava. Não sei se eu pudesse reduzir, assim, sabe, um sentimento. Talvez eu escolhesse a palavra medo, temor.
talvez eu escolhesse essa, para resumir, né, o que foi aquele momento. Eu acho que sim. Bom, esses professores eram misto. Aliás, quando nós éramos depois elucidados, né, do que estava se tratando, acho que sim. Todos os nossos professores, eles nunca deixaram de resistir. Né? Nunca. Lá, tanto é que eu busquei aqui também, né, uma equipe. Tem isso em comum. Uma resistência ao sistema. Uma resistência ao sistema. E a gente tinha muita discussão no Grêmio também, né? Quer dizer, no centro acadêmico. Era um espaço de politização. Mas as pessoas também, nunca doutrinação. Politização. Consciência. Muito estudo. Sabe o que se tratava. Tanto é que na época a gente tinha que depois virou jargão. Virou um clichê, mas que não é. É muito sério isso. Conhecer, posicionar-se para transformar. Então, o conhecimento era a grande chave para nós. Para pensar em que, veja, instrumentalizar a crítica, senão íamos ser todos palpiteiros, éramos críticos, não palpiteiros, né? Seu conhecimento se dá palpite, qualquer um pode dar palpite, mas era conhecer solidamente e para se posicionar frente a isso, criticar, poder transformar. Esse era o nosso lema, vou dizer assim, né, filhinha? Por isso éramos muito estudiosos. Tinha que ser, né, filho, para conhecer, não é? Tinha que ser. E também bons ouvintes e bons interlocutores. Nós não éramos ouvintes no sentido passivo. Eu vejo, tanto com os professores como com os colegas, interlocução, encontro de interlocutores. Não era como falava outro ouvia. Eu ia para o terceiro ano da faculdade e eu queria trabalhar para ajudar meus pais. Porque eu queria comprar os livros eram muito caros, né, da filosofia. Eram livros todos franceses, né, filha? Aí eu na livraria francesa, linda, e eram caros. O papai continuava dando as aulas para os pobres de alfaiataria. Era um grande alfaiate, mas que daí... Enfim, ele continuava com essa opção para os oprimidos e os pobres. Daí eu queria ajudar. Aí eu queria aula de francês. Eu falei, eu sei muito francês, porque a escola clássica formava muito bem francês. Mas eu não tenho diploma, não tenho nada de fazer filosofia. Estava no terceiro filosofia, primeiro pedagogia. Uma prova. Era um lugar que estava 1 ano e meio sem professor de francês, uma periferia de São Paulo, Zona Norte. Nessa escola, se a gente fosse aprovado na prova de francês, né, para o nível, você poderia dar aulas. E eu tinha estudado francês, eu nunca fiz curso à parte, mas eu sabia muito assim, a necessidade do professor. Enfim, comecei a lecionar francês, aí tem detalhes que aí um dia para os dois, porque tem muitos detalhes também, desse início de ensino aí, né? Que meus alunos estavam 1 ano e meio sem ter aula, eles adoravam esse momento, né? Curso noturno, eles achavam o máximo não ter aula. Aí aparece alguém para dar aula de francês, primeiro dia que eu entrei, eles apagaram as luzes do corredor, de repente eu vejo uma caveira vindo para o meu lado. Eles pegaram o esqueleto da aula de ciências e ficaram assim no corredor, e eu gritei e fugi. Quer dizer, esse primeiro dia de aula. E por aí outras coisas. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa que é assim. Como chamar a atenção dele? O francês chama faites attention para o aluno. Como chama a atenção? Uma coisa importante chamar a atenção. Como será a atenção? Na época tinha uma música francesa que fazia um sucesso. Acho que era Alain Barrère, não sei. Alain, o pronome era Alain. E eu fiquei desesperada e falei, eu já sei, eu vou chegar, porque eles têm que me ouvir. Cheguei na sala de aula, olhei para eles e comecei a cantar. E eles assim,
Naquela época se assustaram. Aí eu comecei a falar. Aí eles foram me ouvindo. Cara, corto por aqui. Até hoje eu lembro o nome e sobrenome deles todos. Há 50 anos atrás, não é? E de lá eu fui mandada embora, porque eu os levei ver a peça do Tuca, Morte e Vida Severina. Eles não conheciam o teatro, eles não tinham acesso a isso. Para mim, educação já era, além de aprender os conhecimentos específicos, a cultura. Né? Para mim, educação, cultura, eu os levei. E também os levei conhecer a biblioteca Mário de Andrade. E em função disso, o diretor me mandou embora. Foi mais uma das coisinhas que fui para o DOPS, a subversão da professora. E, bom, saí de lá. Nossa, esse pedaço eu acabo esquecendo, meu. Assim, porque eu tinha... Era um amor. E eu vi que eles estavam aprendendo. A francesa é um pretexto. Aprendendo, se desenvolvendo, começando a ler. Eu lembro quando eles viram a biblioteca Mário de Andrade, eles ficaram surpresos, eles ficaram felizes. Eu não me esqueço, foi no dia 20 de agosto de 66 que eu fui com eles lá. E eles olhavam aquilo, professora, enfim, era uma beleza, né? Eles tendo acesso àquilo que eles têm direito. Direito, absolutamente direito. Bom, aí, lembro de falar para eles aquele verso do Mário Quintana. Eu dizia assim, os livros não vão mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas, mas os livros mudam as pessoas. Né? Pronto. Aí me mandaram embora e fiquei com tristeza. Isso, as pessoas sabem o que acontece comigo. Ginásio Estadual Pluricurricular Experimental Dr. Edmundo de Carvalho, que era chamado GEP, ou então pela População Experimental da Lapa. Uma grande experiência educacional. Eu escolhi, então assim, tínhamos duas frentes, uma com uma classe média intelectualizada, assim como os pais aqui da escola, e a outra com alunos que equivocadamente eram chamados de culturalmente carentes, e também alunos que, embora não tivessem essa cultura de carência, eram alunos que tinham sido reprovados nas escolas e não eram aceitos em nenhum lugar. Então a gente recebia os rejeitados. Nós era uma escola, nunca a palavra não existia, inclusão. É porque ele veio do Nordeste, com dificuldade, nunca estudou lá, queria estudar. Era aquele que tinha filho, sei lá, de escatamáquia, mas que tinha reprovado 2 vezes, as escolas não aceitavam. Enfim, os rejeitados no sistema, essa unidade a gente participava da coordenação, sob assim, a batuta do José Carlos de Bânio, grande educador, que está por aí, claro, felizmente está por aí produzindo muita teoria, muita literatura em educação. José Carlos de Bânio, a quem devo muita tenho uma gratidão profunda por ter me recebido naquela escola. Essa escola foi uma beleza. Assim, o que eu aprendi foi demais nessa escola. Eu aprendi muito sobre o objeto de trabalho do educador, que é o processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe pouco de aprendizagem. E esse é o objeto de trabalho nosso. Não é a matéria que eu leciono, não é geografia, não é história, não é. O que eu trabalho, todos nós, é aprendizagem. Isso que tem uma diferença entre historiador, por exemplo, professor de história, entre o enfermeiro e a professora de enfermagem. Está no objeto. Lá eu aprendi muito. Parece uma bobagem. Todos podemos aprender e que aprendemos de formas diferentes. Eu não vi nos manuais, que hoje está tudo escrito. Eu vi lá. Se vocês permitem, eu gostaria de escrever um caso.
um dos alunos que eu recebi, Zé Cordeiro, ele estava vindo do interior de Rio Grande do Norte, Mossoró. Era um moço de 17 anos que queria muito estudar. Ele me procurou porque algum conterrâneo já tinha passado por lá e ele era completamente gago. Eu ouvia com muita dificuldade o que ele falava, mas eu percebi, embora não entendesse nada de gagueira, que era alguma coisa mais emocional, sabe? Ele estava envergonhado, ele estava amedrontado, chegando em São Paulo, lá do interior de Mossoró, vindo morar ali perto de Barra Funda. Tinha várias moradias coletivas por ali, filhinha, sabe? Não eram bem pensõezinhas, pensionatos. Ele foi lá, quer dizer, vida diferente, estado diferente, lugar tudo diferente. Mas eu vi que tinha uma profunda vontade de estudar. Aí ele passou pelo nosso curso de alfabetização e aí veio para o antigo ginásio. E aí, os professores diziam para mim, Sônia, não exagera, não é todo mundo também que a gente vai dar conta. Olha, esse aí tem dificuldade. Tinha um professor que falou até uma coisa muito feia, diz assim, para esse aí, 1 mais 1 é alta abstração. Eu achei o máximo. Bom, enfim, quis fazer uma brincadeira. Aí um dia, que eu aprendi tanto no objeto, tanto, nossa, e aqueles professores também. Um professor de matemática fazia um tipo de uma gincana, só para dar um pouco de lúdico, porque o país estava muito mal, né? Assim, essa coisa opressiva, né, filha? E tudo estava muito ruim, e a gente com muito medo, enfim. Aí ele fez alguma coisa para ser um pouco mais lúdica, não a competição propriamente dita, mas acabou sendo competição. Sabe? Foi o mesmo exercício para 2 alunos, quem resolvia, os outros ficavam torcendo um bocadinho. Quando era aluno adulto, os adultos torciam muito, enfim. E esse menino, esse rapaz de 17 anos, que tinha sido trabalhador desde os 12 com areia, com sal, salinas, que chama? Salinas. Ou seja, ele tinha de trabalho 5 anos, ele tinha as mãos calejadas, sabe? Com 17 anos só. Aí que vai para a luz. E esse professor eu não gostei, porque esse professor pôs o Zé Cordeiro, pôs uma menininha toda. Hoje falaria Patricinha. Falei, meu Deus, eu também não precisava dessa referência, né? Para que acentuar isso, né? E foi uma surpresa, porque na hora que ele foi, ele começou, ficou assim, ó, pra luz. Meu Deus do céu. Eu acostava nele. O que está acontecendo, gente? E ela já, X passa para cá, o X passa para o Y, X, sabe? Vai passando tudo aquela coisa. E ele é assim, meu Deus do céu. E algumas pessoas falam, para mim, ok. Olha aí, Alcione, que aposta é essa? De repente, Chico Cordeiro olha para mim, vira as costas, só para mim, fez assim. Ué, para que ele está fazendo isso? Está parado, fez um poste. Ele põe o resultado. Acredita que o professor falou assim? Aí ele copiou. Tipo, como? Você deu exercício agora, para os dois. Como? Fez outro exercício novamente. Ele fica assim. Ou seja, ele tinha uma dificuldade desse movimento fino, psicomotricidade fina, que a gente usa aqui, ó. Não tinha. Aí ele desenvolveu um mecanismo cognitivo de resolver as contas sem concretizá-las na escrita. Olha, você entendeu, filho? Bom, em muitos casos, aí não dá também, muitos casos de aprendizagem que a gente não conseguia ensinar fração e o cara trabalhava com mecânica, que eram coisas refinadíssimas que eles discutiam, eu ia atrás dos patrões, enfim. A gente sabe pouco de aprendizagem. Lá eu aprendi o que é o adolescente, o adulto, tem mecanismos fantásticos de aprender. É que nós, também um pouquinho, que é objeto nosso. Bom, enfim, eu nunca mais soube dele. Isso é triste do educador, né? A gente se sente solitário porque não faz isso.
Um dia eu estou vindo de um movimento de professores na Avenida São Luís e eu escuto assim, uma voz grossa, cavernosa, esquisita. Professora Sônia! E grita. E eu estava falando, meu Deus, quem que é? Um grandalhão. Era ele. Carregou. Professora! Eu falei, nossa, o que você faz? Professor de matemática da rede pública. Só esse caso. Porque eu acho emblemático. É esse caso. Bom, enfim, lá foi uma experiência fantástica. Aí, 75, 76, a escola foi tomada, né, por militares e assim, desde destruir a planta física, da onde a gente atendia os alunos, né, até me tirar da coordenação e pôr para distribuir merendas. Enfim, alguns foram presos, alguns de nós não, enfim. Teve isso e fecha essa experiência na cara. E eu tinha alunos que davam um trabalho enorme, porque vinham de uma outra cultura, que choravam desesperadamente e diziam assim, ô mestra, nossos conterrâneos não vão ter igual oportunidade. E eles queriam brigar com militares. Não é assim, filho, não é assim. E foi muito trauma. Nesse ínterim, eu continuo só na saúde, uma parte, e 2 professores de educação física, eu não sabia, todos os dias se ligavam com a equipe. Porque achavam que a equipe era mesmo. Posso, vai ficar filho, por isso esse pedacinho. A equipe era a única escola que merecia a presença. Aí ligavam para ver se precisava de uma orientadora na equipe. Até que um belo dia precisavam de uma orientadora. E eu não queria escola particular, eu queria escola pública, como até hoje. Mas a escola pública exonerou-nos, né? Não aceitavam. E então a equipe foi a única escola que abriu as portas para nós do experimental e do vocacional. Um processo seletivo, exigente, mas foi o único, porque tinha propostas similares e era uma escola de resistência. Né? Quer dizer, aí que está eu acho que a aproximação. Né? Então, lembro também, lá o desafio foi de culturas diferentes, enfim. E aqui, grande desafio meu, em 77, não, aqui em 78, né, com a anistia, vieram alunos de vários países do mundo e que a equipe abriu as portas para todos eles. Filhos de intelectuais, de jornalistas, cineastas, psicólogos, né, políticos, enfim. Abriu a porta para todos. E muitos deles, crianças ou adolescentes, tinham passado por inúmeras escolas. Inúmeras. Porque cada país tinha um golpe, a família ia para outro país. E no outro país, noutra escola. Então eram crianças que tinham dificuldade, eles não sabiam o que era um currículo, o que era uma escola. Eles não tinham ideia dos objetos educacionais. Temos livros para continuar, temos cadernos, tem professores da mesma disciplina, sabe? A cultura escolar eles não tinham. E alguns com muita dificuldade de estabelecer vínculos. Porque cada vez que estavam estabelecendo um vínculo, ia para outro lugar, ia para outro lugar. Aqui, então, esse foi o meu grande desafio aqui, no colégio equipe. Acho que o maior desafio, lá nesse sentido, né, dessas culturas, enfim, que eu não contei para vocês, mas parcialmente. E aqui eu acho que um dos grandes desafios foi isto. Como educar, como que eles podem perceber o que é uma cultura escolar, que é um grande aprendizado. Né? Bom, essa escola, então, ele me recebeu, e é uma escola, claro que eu prezo muito, porque, lógico, só me recebeu porque os valores similares, né? Claro. Foi por aí que eu fui testada, não foi se eu era uma grande educadora, não, foi o que eu pensava, eu lembro perfeitamente nessa mesa aqui que falei para vocês, professor Maurício, professor Rubens, me entrevistando,
E eu lembro que as minhas respostas, eles ficavam assim. Quase, eu saí quase achando que eu estava aprovada. E a gente pensava parecido o aluno, o ser humano, a relação da nossa ação com essa sociedade, que projeto social a gente tinha, que valores a gente elegia ao sermos educadores, né? O que sustenta a nossa ação. Acho que por isso que eu fui aceita. Aí assumi aqui, trabalhei como orientadora pedagógica educacional um bom tempo. Depois houve uma possibilidade de eu retornar para a saúde. E aí queria conciliar essas duas áreas, a saúde e a educação. Então daí fiquei mais na direção, né? Quer dizer, no sentido de garantir que o Colégio Equipe tenha uma filosofia de educação, não seja uma colcha de retalhos e tal. Sou muito grata aos colegas, a vocês pais, vocês me alimentam, a continuação dessa trajetória, que foi uma escolha, desde o começo. Nunca achei por acaso, sabe essa coisa? Por acaso eu vim para a educação. Não, intencionalmente eu vim para a educação. Haja vista que naquele momento da história, 60 e poucos, alguém que fazia clássico jamais ia para a educação. Então, quando eu fui para a pedagogia, as pessoas diziam, não, mas você fez o clássico e veio para a educação? Porque era comum quem teria feito normal, chamava curso normal, que formava professores, né? Mas quando eu falei essa passagem, eu gostei muito, porque quando eu fiquei sabendo que tinha um pós-graduação, eu coordenei um dos primeiro congresso de pedagogia na cidade universitária, eu fui uma das coordenadoras do pós-graduação. E aí, eu descobri ali que havia um curso recém-criado na USP, na saúde pública, sobre educação e saúde. Eu falei, nossa, as áreas que me interessam. Ou seja, articular aprendizagem, que me é um encanto, por isso, fico fascinada com isso, alguém aprende e pode aprender, todo mundo. E também a saúde pública, que eu conhecia muito pouco, mas o suficiente para saber de uma importância incrível. Aí eu construí toda uma trajetória minha com esses pilares. Comecei a fazer pós-graduação em saúde pública. O primeiro trabalho que eu tinha que fazer 2 meses no município, tinha um trabalho prático, um estágio prático, 2 meses. Aí eu fui consistia numa coisa que eu achei meio absurda, que era assim, eu ia no interior de Araraquara, eu queria escolher outros lugares, porque eu acho que era uma coisa mais, que me interessava um pouco mais, mas ia ser muito caro. Então eu falei, não vou, filho, meu pai, para bancar o negócio, a filha já estava com 22, 23 anos, para bancar o negócio fora. O aprendizado é aqui ou é lá. Né? As pessoas estão aqui, estão lá, pronto. E o objetivo desse estágio era assim, motivar os colonos da fazenda X a construírem suas fossas. Eu falei, gente, que coisa mais pobre, que coisa mais esquisita. Eu disse, o que é isso? Para construir fossa precisa motivar. Primeiro, ninguém motiva ninguém, pô. Motivação é sua, né? Agora, que pretensão motivar colono de fazenda? Quem sou eu? Não era burguesinha, mas era, enfim, uma estudante daqui, né? Enfim. Mas daí comecei a estudar tudo de fossa. Eu sabia tudo. Eu entrevistava os engenheiros sanitaristas, o que é fossa, o que não é fossa, pode construir, não pode construir. Eu tinha mapas de fossa, eu tinha cartazes sobre fossa, tudo sobre fossa. Olha o que era a pedagogia da época, não é? Em nenhum momento eu pensava, quem são essas pessoas com as quais eu vou conversar? Que é o princípio máximo da educação. Quem são eles? Quem são eles? É a pergunta magna. Quem são? O que pensam, o que sentem, como trabalham? Isso que é importante na prática educativa, que desencadeia. Imagina o que é fossa. Mas tudo de fossa. Eu tinha uma pasta vermelha, nunca me esqueço, escrita fossa. Eu fui de trem para chegar mais rápido no lugar. Fossa. Cara, quando eu cheguei,
tinham 18 pessoas. Para mim eram senhores, mas como eu tinha 21, 22 anos, a gente nunca sabe o que é senhor. Pode ser uma miserinha de 30 e poucos anos, 40, entendeu? Bom, para mim 18. Eu acho que eu nem falei boa tarde, já comecei a falar de fossa. Eu acho que já comecei a me estender pela fossa, eu nunca achava o máximo da fossa. Um pouco envergonhado, dizia. Aí ninguém me olhava, filha, sabe olhar vítreo? Vítreo, eu falei, meu Deus. Bom, sensibilidade um pouco sempre tive. Olhava, filho, nada daquilo não mexia nem aqui. Nada, não tinha músculo, não tinha nada. Meu Deus. A fossa, porque a fossa, e fui parando na fossa, fui ficando na fossa. Aí eu aqui. Eu falei, não, eu tive algum aprendizado, eu tenho honrado os educadores, meus professores. Eu não vou continuar com isso. Pensei e decidi. Atendi a minha convocação. Eu olhei para eles e disse, eu estou percebendo que os senhores não estão interessados nisto que eu estou falando. Aí todos, nunca vi tanto movimento. Eu percebi pela primeira vez que eles estavam escutando. Assim, não, ótimo. Aí, olha que coragem, mas muito imbuída por ideais, né? Aí eu falei para eles, eu vou passar 2 meses aqui. O que vocês gostariam de estudar? De discutir, etc. É isso. Se eu Vavi, que era um pouco livre, aprender a ler e escrever. Meu Deus, eu nunca fui alfabetizadora, até hoje, não tenho a menor ideia. Não sou educadora, não sei, nunca vou dizer. Eu fiz o claro, foi outra coisa que eu fiz, né? Filosofia. Eu falei, tá bom, então vocês vão ter esse aprendizado, quase morrendo. Aí liguei aqui para São Paulo, Joaquim Alberto Cardoso de Mello, que era um supervisor e tal. Juca, ele me deu uma ideia, vai aí em Araraquara, que é o Unesp hoje, né? Araraquara, fala o pessoal da filosofia. Enfim, vou resumir, eu conhecia a teoria Paulo Freire, conhecia, teoricamente, a metodologia, os principais teóricos metodológicos. Fizemos. Em 2 meses, eles sabiam ler. Escrever, não. Fizemos nossa formatura e eles leram coisas na formatura. E no final dessa formatura, que foi linda, eles me fizeram a fossa de presente. Aqui, ó, a Messia com carinho, uma grande fossa. Que maravilha, né? Enfim, fiquei muito feliz, vim para São Paulo. Então, aí sério, como que? Pessoas, eu acho que a gente não sabe o que é fossa, entendeu? Ou seja, bom, aí vim e fui afastada do curso de pós-graduação. Foi. E uma outra vez também, porque eu trabalhei com palhaço, já trabalhando mesmo, aí me afastaram várias vezes. Mas muito interessante, apesar disso, há 5 anos atrás, eu ganhei um prêmio chamado Averroes, por todos esses afastamentos que eu tive. Amigos que souberam, que sabiam, foram conversando, aí me deram um prêmio. Eu fui exonerada, fui demitida, fui afastada, fui reprovada. Aí me deram um prêmio por isso. Entendeu? O oposto. Fui demitida, então, doutor, meu currículo ficou assim. Fui afastada do curso tal. Fui exonerada tal. Mas enfim, desculpa, não sei se me alonguei. Eu acho. Não sei se essa distinção está tão clara hoje, como estava 40, 50 anos atrás da minha juventude. Né? Meus professores sabiam direito, exatamente, são da esquerda e são da direita. Não sei, mas claro, eu acredito, pelo meu dia a dia, que há pessoas que se preocupam com o bem comum. Sabe? Há pessoas que se preocupam com o bem comum. E há outras que se preocupam com interesses próprios. Na educação vê muito isso. Sabe? Preparar para o mercado. Entendeu, filho? Então, são posições distintas em relação ao mundo. Chamemos de esquerda ou direita, mas são antagônicas. Né? Uns acham que educação é para
para reprimir, para oprimir, manipular, entendeu? Moldar. E outros não. Acho que é para libertar, para proporcionar, não é? Alegria, desenvolvimento. Então são escolhas muito distintas, que são calcadas em ideologias distintas. Se a gente chama, filho, de esquerda ou direita, eu não sei, mas existe isso. Claro, e o educador tem que ter a consciência da escolha. Quando decide ser educador, escolha por quais essas posições ele toma. A gente está sempre servindo alguém, filho. Tem que ter sempre, querendo ou não, com consciência ou não. Não é? Sempre. Qualquer vocês, imagina. Né? Sei, filhinha.